Olá, eu sou a Suzana Leão, bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Suzana Leão, Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre o egoísmo. Queridos e queridas, este texto que eu vou ler para vocês, ele está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, é a pergunta 913. Eu vou ler só a pergunta e a resposta e daí nós vamos conversar a respeito. Entre os vícios, essa é a pergunta, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Daí a resposta, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para este fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu vou ler só mais um pedacinho aqui. Aqui, ó. Uma outra pergunta, tá? 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Aí a resposta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de alguma forma, perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. Queridos e queridas, eu acho esses textos que falam sobre o egoísmo no Livro dos Espíritos, eu acho eles muito bons, muito bons. Eles são atemporais, né? Isso foi escrito no século XIX e nós podemos dizer que são extremamente verdadeiros hoje, né? Eu trouxe esse texto para a gente conversar porque toda a perplexidade que nós estamos vivendo, eu pelo menos me sinto absolutamente perplexa diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui no Brasil, né? A traição aos interesses nacionais, né? Tudo isso orquestrado pela seita bolsonarista. Agora ontem, aquela coisa horrenda dentro do Congresso, aqueles homens, aquelas mulheres com aqueles esparadrapos na boca, aquilo foi a parte boa, na verdade. Porque nos pouparam durante algumas horas de ouvir aquelas vozes horrendas, né? Aquelas vozes fascistas, falando coisas fascistas. Então o esparadrapo nos deu
alguns momentos de paz, né? Uma paz que não era paz, na verdade. O bolsonarismo, essa seita maligna que tomou conta de muitas cabeças dentro do Brasil, eles são a personificação do egoísmo. Ou seja, eles destroem um país inteiro para salvar aquela carcaça golpista que é o líder deles, né? Que é o inominável. Então, eles fazem qualquer coisa. Se tiver que vender a alma para os Estados Unidos vir aqui e jogar uma bomba. O filho dele disse isso, que preferia ver o Brasil terra arrasada, bombardeado, né? Se o Brasil quebrar, se os exportadores falirem, se toda a economia do Brasil for por água abaixo, mas aquela carcaça for salva da cadeia, porque vai pegar cadeia, pelos crimes que cometeu, por todo aquele horror que esse homem vem cometendo desde que subiu ao poder. Quando ele era do baixo clero, ele só recebia propina, ele estava quieto, a gente não sabia da existência dele, ele só recebia as propinas nas caixas de sapato, como ele mesmo contou numa live horrorosa. Ele não atrapalhava muito. Era só ele, o envolvimento dele com as milícias do Rio de Janeiro, talvez com tráfico de armas, né? Porque tinham aquelas armas naquele condomínio onde ele morava. E outras coisas, né? Provavelmente algum mandante, algum assassinato que foi também mandado por eles, né? Enfim. Mas os interesses da nação não estavam nas mãos dele. Então, ele não incomodava o Brasil. A gente só sabia que ele existia quando ele aparecia na televisão ou dava alguma entrevista ou ofendia alguém ou gritava ou cuspia na cara de alguém, né? Porque aquela boca cheia de baba que fala cuspindo, ele é uma presença repugnante. A presença dele é repugnante. Porque ele exterioriza tudo que ele tem dentro. Ele exterioriza todo o horror que vive dentro daquele corpo, daquela carcaça, né? E tudo isso é egoísmo. Porque eles querem ganhar propina, queriam ganhar propina nas vacinas, eles queriam faturar por dose de vacina. Por isso que, ao invés de morrer 700 e poucas mil pessoas, poderia ter morrido apenas 300. Apenas não, né? Já era um absurdo. 300 mil pessoas. Morreram 700. Isso já tem cálculos que dizem que se a vacina tivesse entrado em ação na época certa, 400 mil pessoas não precisariam ter morrido. Então, o ordinário, por egoísmo, e toda essa seita ordinária que é o bolsonarismo, por egoísmo, por ganância, porque tudo, gente, a ganância, a sede de poder, tudo isso está calcado no egoísmo. O egoísmo é o sentimento que cristaliza e que cria todas as outras aberrações que um ser humano é possível criar. Tudo pelo egoísmo, né? A pessoa faz horrores, por quê? Porque ela quer lucrar com aquilo. E por que ela quer lucrar? Por egoísmo, porque ela acha que ela tem direito a ter todas aquelas benesses, né? Eles não se contentam em receber, hoje em dia, o salário de um deputado federal é 46 mil reais. Eles não se contentam com isso. Eles não se contentam com esse salário, porque são egoístas. Então, eles querem parar o país, eles querem bloquear todas as votações que estão, né, na ordem do dia, e um país, ele tem lei. Uma pessoa egoísta acha que a lei não é para ela. Ela está acima. A pessoa egoísta, egocêntrica, egoísta, essa pessoa, ela se acha acima de tudo. Então, se o país tem leis, eles estavam de férias, gente. Enquanto nós estávamos trabalhando doentes, trabalhando com
com a mão doendo, trabalhando com dor de cabeça, com gripe. Eles estavam de férias, remuneradas. 46 mil eles ganham por mês. Olha, gente, se nós não nos livrarmos dessa seita, eles vão destruir o nosso país. Porque esse bando de parasitas, eles têm um grau de egoísmo tão grande que eles não se importam. Eles não se importam. Aquela mulher da tiara de florzinha, que era a tiara que o Hitler mandou que as menininhas todas das escolas usassem como símbolo do nazismo, eles podem mentir à vontade, dizer, ai, porque isso é da roupa tradicional. Sim, mas o Hitler fez com que esse adereço, que poderia ter sido lá usado numa roupa tradicional, fosse incorporado pelo nazismo. E essa mulher de extrema-direita nazista, ela tá usando para fazer referência a isso. Então, a mulher da tiara nazista levou o seu bebê de 4 meses de idade, recém-nascido, um bebezinho de 4 meses, gente. Não tá nem, sabe, bebezinho de 4 meses, tá recém ficando durinho, gente, pelo amor de Deus. Ela levou para aquela baderna que eles estavam fazendo. Tem um vídeo onde a criança berra, a criança grita de choro, porque sabe-se lá quanto tempo aquela criança ficou sem alimentação, sem hidratação, ouvindo aquele barulho, recebendo aquela carga de energia espiritual horrorosa. Olha, gente, sinceramente, se nós deixarmos que os neopentecostais alucinados, tem gente alucinada em todas as religiões, tá? Tem bolsonaristas em todas as religiões, mas nós não podemos negar que quando o Malafaia sobe naquele caminhão e xinga todo o STF e diz que vai fazer e acontecer para salvar o inominável, ele tá sendo o avatar do neopentecostalismo ali. Então, é o neopentecostalismo uma das pernas desse monstro chamado bolsonarismo. Aquelas pessoas enroladas na bandeira de Israel, enroladas na bandeira dos Estados Unidos. Essa gente é doente. Essa gente é perigosa, é doente. Eles entregariam a própria mãe para essa seita louca. Olha, é tão assim, eu não sei, gente, nós estamos sofrendo disso desde 2023, quando eles destruíram tudo aquilo. A destruição nos palácios de Brasília, ocorridas no 8 de janeiro, resultou num prejuízo estimado em mais de 21 milhões. O do Supremo Tribunal foi mais afetado, o STF eles destruíram mais, com danos avaliados em 12 milhões. Esse valor, né, 33 milhões, saiu do bolso de todos nós, porque foi dinheiro público. Eles destruíram o patrimônio público, tem que ser consertado com dinheiro público, né? Olha, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, vamos ver aqui. É isso aí. Não, meu Deus do céu. Vocês já pensaram 33 milhões ter que sair do bolso do orçamento público para pagar o que essa seita fez de destruição? Vocês já pensaram? E aí a gente vê salário de professor e de professora não podendo ser mexido, a gente vê, né, em nível federal, né, nós vemos as coisas da saúde também com falta de verba, mas o governo foi obrigado, porque o governo não pode funcionar, o país não pode funcionar com os 3 palácios destruídos. O governo foi obrigado a arrumar aquilo, e aquilo custou 30 e poucos milhões, né? Essa seita maligna,
essa seita maligna não vai sossegar, enquanto eles não acabarem, arrasarem o nosso país. Por causa de uma família criminosa. Uma família que se apoderou. Eles falam, eles mamam em dinheiro público. O verme, esse inominável, mama em dinheiro público há mais de 30 anos e colocou a família dele inteira para mamar em dinheiro público. Então, nós estamos pagando esses vermes todos para eles destruírem o nosso país. Para eles criarem uma onda no nosso país de retrocesso, de estagnação, de destruição, de fascismo. Aí elegeram essa cambada ordinária, que ganha 46 mil reais por mês e vão lá para dentro botar esparadrapo na boca para não trabalhar. O alcoólatra que deveria estar internado porque o alcoolismo é doença, aquele senador Magno Malta, botando corrente no braço. É uma gente completamente louca. Defender interesse público, não defendem. Defender pautas civilizatórias, não defendem. Estão defendendo um bandido que foi alcançado pela justiça como líder de um golpe de Estado. Golpe de Estado que eles queriam ter participado, eles queriam que tivesse dado certo. Eles queriam. Agora falam que o Brasil é uma ditadura. Mas quem não lembra de ver todos os filhos do verme com aquelas camisetas do Ustra, com a cara do assassino Ustra? O Ustra, gente. O Ustra, que era o coordenador das torturas mais horrendas que aconteceram aqui no Brasil na época da ditadura militar. O Ustra, ele destruiu famílias, ele matou pessoas. Eles jogavam pessoas vivas dos aviões no mar. Eles torturavam mães. Eles torturavam mulheres grávidas. Na frente dos filhos, na frente dos maridos. Torturavam pai e mãe na frente dos filhos. Torturavam crianças. Gente, esse povo é horroroso, é doente, é saído do maior esgoto que poderia ter sido aberto quando aconteceu o golpe contra Dilma. Hoje a gente sabe, hoje tá tudo aí. Estados Unidos estava despejando dinheiro aqui na mão dessa quadrilha para poder derrubar a Dilma. Porque eles queriam o pré-sal, eles queriam as nossas terras raras, que são esses minérios raros, né? Que são esses minérios todos usados para fazer chip, para fazer todas as coisas, inteligência artificial, para fazer todas essas coisas que se usam agora nessa tecnologia. E o Brasil tem. O Brasil é o segundo maior país. O primeiro é a China, que tem as terras raras. Então, não tem novidade. Não tem novidade nenhuma. Por egoísmo, por amar os seus próprios interesses, essa corja entrega o Brasil. Entrega. Qual é? Tem alguma saída para isso? A gente tem como se livrar dessa obsessão, desses obsessores que se debruçaram sobre nós? Claro que temos, né? A única coisa que nós temos nas nossas mãos é o voto. Nós precisamos... Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos colocar pessoas de esquerda. Existem muitos partidos, tá? Tem o PT, tem o PSOL, tem o PCdoB. Pelo amor de Deus, pelo amor... Tem o PDT também, né? Existem muitos nomes interessantes no PDT. Nós não podemos mais deixar que esse partido PL, que é um ajuntamento criminoso, um partido lesa-pátria, continue dando as cartas. Eles são bandidos. A maioria deles é criminoso. É gente criminosa, é gente com um passado horroroso. Um passado, sabe, pesado, nojento. Essas pessoas estão ali
ali, no maior cargo legislativo que pode ter. O que a gente pode esperar de um país, gente, na mão dessa gente? Como é que um presidente no nosso sistema político vai governar? Se essa corja continua fazendo esse tipo de trabalho, né, de invadir Congresso, de botar esparadrapo, eles podiam botar o esparadrapo e trabalhar com o esparadrapo na boca. Seria assim, nossa, seria um alívio. Mas se eles continuam fazendo isso, essa obstrução, essa coisa de gente obsessora, de gente egoísta, baixa, não tem aquela coisa lá, aquela lei da reforma tributária, que as pessoas que ganham até 5 mil reais não vão pagar imposto de renda. Isso não vai passar. Porque o país, gente, ele é regido por leis. Leis. Eles botaram na cabeça das pessoas que não existe lei. Que eles estão numa ditadura, mas todo mundo vai pra rua falar merda. Sacudir bandeira dos Estados Unidos e não levam cacetada de polícia na cabeça. Né? Se fosse professor na rua pedindo aumento de salário, pedindo melhores condições de trabalho, estavam levando cacetada na cabeça da polícia. Porque a polícia é fascista também. A polícia também é fascista. É um órgão fascista. PM é uma herança da ditadura militar. PM é uma herança da pior fase que nós tivemos no nosso Brasil. Então, eles andavam com a camiseta do Ustra porque eles queriam a volta da ditadura. A ditadura deles, a ditadura sanguinária. Agora, quando a gente diz que um país tem lei, aí eles dizem que nós estamos numa ditadura. Por quê? Porque essa gente é tão podre, tão egoísta, tão nojenta, que eles não querem as leis, eles não querem seguir normas sociais, eles querem a barbárie, eles querem poder fazer o que quiserem. Essa gente é perigosa, perigosa. É muito complicado, sabe? É desgastante, é muito desgastante. Eu vou ler aqui só mais um pedacinho para concluir esse meu pensamento, para a gente poder ter alguma luz, né, no meio de tanta barbárie, de tanta obscuridade, de tanto... Meu Deus do céu! Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter esta influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele. É levado a ocupar-se de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais do povo para o povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude,
que está aberto o reino dos céus, parará, parará, e aí ele continua. Isso ainda é um pedaço da resposta à pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Olha, gente, nós precisamos entender que tudo isso que a gente está vivendo é um reflexo desse sistema podre que se chama capitalismo. O fascismo que tomou conta, a extrema-direita que tomou conta de muitos países, como foi o caso do Brasil aqui com o Inominável, a extrema-direita, ela é um braço político do capitalismo. Eles defendem o capitalismo. Eles defendem que o menor, o mais frágil, seja esmagado, seja morto, seja descartado. Vocês devem ter visto essa semana aquela coisa brutal, aquele filme brutal que passou de um PM executando um morador de rua. Porque o morador de rua, para o capitalismo, ele precisa ser descartado. Ele não gera nada. Ele não é um ser humano. Ele é só algo, um lixo, que precisa ser descartado. Gente, a PM, que é uma herança que nós temos da ditadura militar, ela é fascista. Em governos mais humanistas, em governos mais de esquerda, em governos progressistas, essa PM é um pouco contida. Mas o funcionamento da PM, as musiquinhas que eles cantam nas formaturas, de que nós vamos bater até matar, que nós vamos quebrar o pescoço, que nós vamos pisar na cara, isso tudo é um treinamento fascista. Eles veem as pessoas, principalmente os pobres, os pretos, isso que a maioria deles é pobre e preto, né? Mas depois que entra na PM tem a lavagem cerebral, então ele vê o outro, o pobre, o preto, o operário, o trabalhador, o periférico, ele vê como uma infestação de coisas que precisam ser eliminadas, porque para o capitalismo essas pessoas não são gente, não importam. Morador de rua, então, não importa. Aí nós vemos a extrema-direita atacando o Padre Júlio. Porque o Padre Júlio ele trata o morador de rua com humanidade. E isso para a extrema-direita é inadmissível. O morador de rua não é um ser humano para a extrema-direita fascista, defensora do capitalismo podre, decadente, que mata aqueles que não se encaixam mais, aqueles que não geram mais nada, que não podem mais ser explorados pelo capitalismo. Então, meus queridos, entendam, ser espírita, acreditar na espiritualidade, acreditar na influência dos espíritos, passa pelo fato de precisamos entender o que os encarnados estão fazendo. Para onde que os encarnados que estão em cargos de poder estão nos levando. Entendendo isso, nós vamos poder entender como nós precisamos reagir, como nós devemos reagir para poder defender a humanidade em nós, para poder defender a sensibilidade que precisamos manter vivos em nós, para não deixarmos que o egoísmo tome conta da nossa existência e destrua em nós toda uma perspectiva espiritual. Porque quando nós desencarnarmos, essa perspectiva espiritual vai bater na nossa porta. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ser perguntados, ou pela nossa consciência, ou por algum espírito que esteja acima de nós, nós vamos ser perguntados: o que tu fez? O que tu fez? Ou o que tu não fez?
Porque às vezes não basta fazer. Às vezes o que a gente não faz tem um peso muito maior. Então, meus queridos, é isso. A nossa luta é contra o egoísmo. A nossa luta é tentar rehumanizar a nossa sociedade. A nossa luta é tentarmos espiritualizar a nossa sociedade. E respeitando a caminhada de cada um. Nós podemos ser pessoas espiritualizadas em qualquer religião ou fora delas. Nós podemos ser ateus, agnósticos, umbandistas, candomblecistas, espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, nós podemos budistas, nós podemos islâmicos, né? Nós podemos ser o que nós bem entendermos dentro da nossa caminhada reencarnatória. Mas nós precisamos lutar contra o egoísmo. Nós precisamos entender a humanidade no outro. Nós precisamos aceitar a humanidade do outro. Nós precisamos tentar humanizar a sociedade à nossa volta. E entender a sociedade à nossa volta. Entender que instrumentos como o voto são instrumentos de humanização ou de desumanização. Quem elegeu aqueles parlamentares que estão lutando por uma causa egoísta, estão lutando em causa própria, estão lutando para destruir um país inteiro, para defender a causa própria deles. Quem votou nisso tem também uma impressão digital em tudo isso que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente entenda, nós somos um espírito reencarnado numa sociedade física. E isso nos faz cúmplices quando nós nos omitimos. E isso nos faz partícipes da barbárie quando nós nos omitimos. Queridos e queridas, era isso. Eu agradeço a companhia de todos e todas e nós continuaremos juntos, se Deus quiser. Nos encontramos de novo. Até a próxima.